Eduardo Bolsonaro fugiu ou fez um checkmate político? O que está por trás dessa jogada? A recente decisão de Eduardo Bolsonaro de buscar asilo político nos Estados Unidos caiu como uma bomba no cenário político brasileiro. No início, a esquerda celebrou, espalhando piadas e comemorando o que consideravam uma derrota do deputado. Mas, rapidamente, o tom mudou. Agora, vozes influentes da oposição falam em desestabilização, sanções e até consequências criminais. O que realmente está acontecendo? Essa jogada foi um sinal de fraqueza ou uma estratégia calculada que pode mudar o jogo? Vamos analisar os desdobramentos desse caso e entender por que essa decisão pode ter implicações muito maiores do que se imagina. Eduardo Bolsonaro solicitou asilo nos Estados Unidos, o que rapidamente se tornou um ponto de discussão tanto para seus apoiadores quanto para seus críticos. Inicialmente, setores ligados à esquerda política comemoraram o ocorrido, interpretando-o como um sinal de fraqueza política do deputado e de sua família. Entretanto, essa percepção mudou quando se começou a considerar as implicações do asilo. Críticos passaram a argumentar que a decisão poderia ter consequências internacionais, especialmente no que se refere à relação entre o governo brasileiro e o presidente norte-americano Donald Trump, que exerce poder e influência nos Estados Unidos. Um dos principais críticos da situação foi o advogado Antônio Carlos de Almeida Castro, conhecido como Cacai, que tem forte ligação com o Supremo Tribunal Federal, STF, e com setores do Partido dos Trabalhadores, PT. Segundo Cacai, o pedido de asilo de Eduardo Bolsonaro pode representar uma tentativa de desestabilizar o Brasil por meio da influência norte-americana. A argumentação do advogado se baseia na ideia de que Eduardo Bolsonaro estaria buscando apoio para que os Estados Unidos impusessem sanções contra membros do STF, especialmente o ministro Alexandre de Moraes. Caso isso ocorra, haveria um impacto significativo no cenário jurídico brasileiro e na forma como as relações diplomáticas entre os dois países se desenrolam. Outro ponto relevante dessa questão é a posição de Donald Trump. Até o momento, Trump não tomou nenhuma ação direta em relação ao pedido de asilo de Eduardo Bolsonaro. No entanto, há especulações de que ele poderia intervir caso veja algum interesse estratégico na questão. Além disso, a recente decisão dos Estados Unidos de revogar o visto da ex-presidente argentina Cristina Kirchner e do ex-ministro Júlio Miguel Divido por envolvimento em caso de corrupção trouxe à tona a possibilidade de medidas similares serem aplicadas a políticos brasileiros. Se o governo norte-americano seguir essa linha de sanções, membros do judiciário brasileiro poderiam ser alvo de restrições. Um dos aspectos mencionados nesse contexto é a chamada Lei Magnitsky, que permite que os Estados Unidos apliquem sanções contra indivíduos acusados de corrupção e violações dos direitos humanos. Essa lei já foi utilizada contra diversos políticos e empresários em diferentes partes do mundo e poderia, em tese, ser acionada contra figuras do alto escalão do judiciário brasileiro. A aplicação dessa lei no Brasil poderia trazer consequências severas para membros do STF e de outras instituições, dificultando suas movimentações financeiras e seu trânsito internacional. Enquanto figuras da esquerda inicialmente viam o asilo de Eduardo Bolsonaro como uma derrota política, a mudança de percepção revelou uma preocupação crescente com as possíveis implicações dessa decisão. Setores progressistas agora alegam que essa movimentação pode resultar em interferências externas na política brasileira. Por outro lado, aliados do deputado afirmam que ele está buscando proteção contra perseguições políticas e que sua estadia nos Estados Unidos pode fortalecer articulações para limitar o poder do STF e suas decisões consideradas arbitrárias. Ainda não está claro como os Estados Unidos irão reagir oficialmente ao pedido de asilo de Eduardo Bolsonaro. Caso seja concedido, isso pode abrir precedentes para que outras figuras políticas brasileiras sigam o mesmo caminho. Além disso, dependendo da postura de Trump e de outras lideranças norte-americanas, essa questão pode se tornar um ponto central nas relações entre Brasil e Estados Unidos. O debate sobre o asilo político de Eduardo Bolsonaro evidencia não apenas a polarização política do Brasil, mas também a complexidade das relações internacionais e suas implicações jurídicas. Nos próximos meses, esse tema continuará a ser um dos principais focos da política nacional e internacional. Acompanhe as atualizações sobre esse e outros temas políticos para entender melhor os desdobramentos desse caso e suas possíveis repercussões para o Brasil.